Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos o Evangelho do Lar no Centro Espírita Capitão Vendramini, a Arca de Noé. Antes de começarmos, eu quero lembrar que no dia 20 de fevereiro, às 19 horas, as palestras do Centro Espírita Capitão Vendramini, a Arca de Noé, voltarão a ser presenciais. Sugiro a todos que peguem um copo d'água e coloquem do lado para tomar assim que terminarmos o nosso Evangelho. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus trabalhadores de luz, e pedir que nos ilumine nessa noite de estudo, para que possamos cada vez mais aprender essa doutrina tão consoladora que tanto nos ajuda a viver melhor. Que assim seja. Em louvor do equilíbrio, é a lição do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 59. Começa assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentre vós, bem como toda malícia. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 31. Na própria senda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio, que exclui todo assalto da violência e qualquer devoção à imundície. Nas cidades litorâneas, diques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Os grandes edifícios modernos, para-raios seguros, coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do pouso humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem, desavisado, acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Então, Paulo, nessa lição, ele nos lembra que os maus sentimentos que a gente carrega, porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, então nós somos imperfeitos ainda. Então nós, como seres imperfeitos, nós somos pessoas que carregam muita coisa ainda que a gente nem sabe dentro do nosso coração, né? Então, às vezes e nós precisamos nos amar para a gente aceitar que a gente tem imperfeições, mas que a gente não precisa permanecer com essas imperfeições de sentimentos. Nós temos que trabalhar esses sentimentos através do nosso autoconhecimento e nos melhorarmos. Quando a gente melhora os nossos sentimentos, a gente se torna uma pessoa mais tranquila. Quando a gente lembra que Jesus nos deixou a lição de amar o próximo como a nós mesmos, nós não vamos querer o mal para outra pessoa que a gente não quer pra gente, né? Então, eu vou começar aqui com uma historinha que um pai de família levantou muito atrasado para o trabalho. Aí ele levantou muito atrasado. Quando ele chegou à mesa da casa, a filha e a esposa já estavam tomando café. A filha foi conversar com ele, pegou um leite. A hora que ela pegou o leite, ela derrubou na camisa do pai. E ele já estava muito atrasado, ficou muito irritado, ficou muito bravo. Saiu correndo para trocar a camisa e nem tomou café. Aí a menina começou a chorar, porque ela foi um descuido, ela não fez porque ela quis. E a mãe ficou muito brava com o pai. Aí saíram de casa, já de carro, e foram para o trabalho. Ele ia deixar a mãe, né, no trabalho dela, ele ia para o trabalho dele e a menina na escola. Ele chegou no trabalho muito irritado, já brigou com a secretária. A secretária já brigou com
o outro ajudante. A mãe chegou na escola que ela dava aula muito brava, já tratou mal os alunos, e a menina chegou na escola muito magoada também, triste e sem falar com ninguém. Aí, depois do trabalho da mãe, a mãe foi visitar a mãe dela, chegou lá já soltando os cachorros, muito brava com a mãe, porque ela já estava com raiva, chegou lá na casa apontando um monte de defeitos. A mãe dela, que era a sogra do homem que começou tudo, falou: minha filha, vamos conversar, já recebeu ela com amor. Quando ela recebeu ela com amor, ela quebrou o ciclo. Então, essa historinha é para a gente pensar que a gente precisa ser uma pessoa que quebra o ciclo. Como que a gente quebra o ciclo? Quando uma pessoa começa a falar mal de outra para nós, vamos lembrar das coisas boas que a outra tem, porque todo mundo tem uma coisa boa, né, gente? Vamos falar a verdade. Um cozinha bem, o outro falou uma coisa, é engraçado, apesar de ser mal, ele é engraçado. O outro, apesar de ser muito bravo, ele é um pai que trabalha, é um homem zeloso pela família. Então sempre tem uma coisa boa que a gente quer, e a gente quebra essa onda de maledicência, né? Quando a gente tá com muita raiva, às vezes, porque às vezes, nós olhamos nas prisões, a gente pensa: nossa, como uma pessoa é capaz de assassinar o outro? Mas aí é a raiva, né? Porque às vezes quando a gente tá com muita raiva, a gente fala: se eu tivesse uma arma, eu matava. E aí? Às vezes essa pessoa tinha arma, né? Às vezes é uma pessoa que é um trabalhador, que é uma pessoa que sai para trabalhar com alegria no coração, e lá ele encontra tanta coisa ruim que vai crescendo um ódio, e às vezes de lá ele já faz uma coisa ruim. Então, o seguinte, nós temos que quebrar o ciclo. E para a gente quebrar ciclo de raiva, de maledicência, de ira, nós temos que trabalhar em nós os bons sentimentos. Nós temos que ser uma pessoa que lê o Evangelho, que estuda o Evangelho, uma pessoa que faz oração na hora que levanta, uma pessoa que faz oração na hora que vai deitar, uma pessoa que medita, que pensa naquilo que aconteceu no seu dia, que procura lembrar que sentimento que teve para poder corrigi-lo. Nós temos que quebrar os ciclos. Porque se a gente não tiver amor no nosso coração, se a gente não tiver amor por nós, não tiver amor pra gente com o outro, a gente vai ser uma pessoa maledicente, a gente vai continuar. E nós podemos ter, todos nós podemos ter sentimentos ruins, mas a gente não pode permanecer neles, né? Não podemos continuar com sentimentos ruins. A gente tem que trabalhar para melhorar. E às vezes a gente fala assim, e a gente tem um problema muito sério: nós não nos conhecemos. Então a gente só conhece quando a gente depara com situações. Então, para a gente se conhecer melhor, a gente tem que olhar dentro de nós, analisarmos. Como que a gente se analisa? À medida que a gente vai, o sentimento vai vindo à tona. E quando a gente já tem amor no coração, não deseja mal para o outro, o sentimento vem à tona e a gente consegue controlá-lo. Mas aí a gente tem que trabalhar. Porque mágoa não pode ficar guardada. Porque se a mágoa ficar guardada no nosso coração, ela vira uma doença. E quando Paulo fala aqui no texto que uma pessoa desavisada, o campo do espírito, o homem desavisado, acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência, o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. O que é o homem desavisado? É aquele, gente, que esquece daquela palavrinha de Jesus: fazer ao outro aquilo que você queria que ele fizesse para você. Esquece do amor.
Então a gente tem que pensar isso, porque se a gente estuda o Evangelho, se a gente trabalha o Evangelho, se nós nos dizemos cristãos, a gente tem que colocar essa palavra em prática, né? A gente tem que colocar o Evangelho em prática e a gente tem que procurar nos equilibrar. Não é que a gente vai ser uma pessoa que... Nós nunca vamos conseguir ser uma pessoa que nunca vai se ofender com nada. Não é isso. A gente vai trabalhar, mesmo que a gente se ofenda, a gente depois vai trabalhar esse sentimento. A gente não vai colocar para fora, não vai colocar no outro aquilo que a gente ainda tem de ruim dentro de nós. É difícil? É, mas a gente tem que fazer. Né? Então a gente tem que trabalhar essa irritação, né? Ele fala aqui no começo, amargura. Quando a gente vê uma pessoa muito amarga, a gente pode saber que ela está com um problema que ela não conseguiu resolver, né? Que ela não é uma pessoa feliz, porque uma pessoa que é feliz consigo mesma, ela não pode ser amarga, né? Quando a gente está com gritando muito, uma pessoa que grita muito, é porque nós estamos descontrolados. Mas por que nós estamos descontrolados? A gente tem que saber nos analisar e ver por que a gente está descontrolado. Então, o nosso autocontrole faz parte do amor que a gente sente por nós mesmos e faz parte do amor que a gente sente pelo outro. Hoje eu liguei a televisão cedo, antes de eu ir levanto bem cedo, porque eu vou para academia bem cedo. Então eu liguei a televisão, nossa, eu vi 3 casos de assassinato, muita coisa ruim. Então, o que acontece? Quando a gente vê muita coisa ruim, aí eu peguei e falei, não, vou até desligar, porque esse negócio não está me fazendo nem bem. Mas aí as pessoas matam por ciúme, as pessoas matam para ferir o outro. Mas isso vai trazer consequências para a gente, para quantas vidas para aquela pessoa, quantas encarnações que ele vai ter que voltar para reparar isso. Será que a gente está pensando nisso? Será que a gente está tentando melhorar espiritualmente, tentando se equilibrar espiritualmente para nos tornarmos espíritos melhores, cristãos melhores desse mundo? Aí o Emmanuel ainda continua aqui, ó. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura? E quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera? Impossível enumerá-los. Então é aquilo que a gente já falou, né? Tem tanta gente nas cadeias, né, que a gente fala assim, nossa, como que ele pôde matar? Como ele pôde fazer isso? Mas será que a gente é tão longe disso? Será que se a gente tivesse passado o que ele tinha passado, será que a gente não faria a mesma coisa? Ou faria pior? Então, é julgar uma situação que a gente não vive, que a gente nem passou perto dela, é muito fácil. Agora, quando a gente está nela, a gente tem que ter compaixão, porque a gente não sabe como que a gente agiria. Nós nos conhecemos, nós temos que nos equilibrar para a gente falar, nossa, eu ter compaixão por aquele que fez e falar assim, nossa, eu faria diferente. Mas só quem está equilibrado que consegue, senão não consegue. Na hora da ira, na hora da raiva, faz coisas horríveis que a gente nem se julga capaz. Se a mensagem do Evangelho te anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. Então é através do Evangelho de Jesus, através da vivência das suas palavras, que nós vamos fugir da viciação, da cólera, da crueldade, da maledicência. Então vamos colocar isso no nosso coração, porque a gente não fala no que é o que vem da cabeça, a gente fala daquilo que está do nosso coração. Então nós temos que nos trabalhar muito o amor em nós, trabalhar muito a nós mesmos. À frente da irritação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de tua paz.
falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti, que guardas o nome do Cristo, empenhado na própria vida, o reino do amor deve começar. Então, nós que somos cristãos, nós que estudamos a palavra de Jesus, estudamos o Evangelho de Jesus, que frequentamos uma casa de oração, que trabalhamos nela, nós temos que ter o amor no coração. A gente tem que trabalhar esse amor, tem que trabalhar os bons sentimentos para que a gente tenha equilíbrio. E no Evangelho, no homem de bem, Jesus fala para a gente assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se não fez todo o bem que podia e se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Então é com isso que a gente termina. Nós devemos fazer aos outros tudo aquilo que nós queríamos que os outros fizessem por nós. E para isso a gente tem que ter um amor no coração. A gente tem que ser uma pessoa que procura analisar os seus sentimentos e tentar melhorá-los. Nós somos seres imperfeitos a caminho da perfeição. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe nessa noite de oração. Que assim seja.